Episódio 91 do Anexo 2 Podcast, meus amigos. Palminha aí. Qual que é a palminha, Fê? Calma aí que eu perdi aqui, eu tô do outro lado da mesa. Tem um delay. Calma aí, gente. Unido NT, vai, dá um unido NT. E aí, gente? Boa tarde. A igreja tava atrasada ali no aplauso. Boa tarde. Episódio 91, seja muito bem-vindo ao Anexo 2 aí, podcast. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, esse é o podcast onde nós fazemos uns anexos aqui. A mensagem, a palavra de Jesus, o que foi pregado. E assunto aqui que a gente vai longe, nós estamos sem imagens, mas como eu costumo dizer, você não está perdendo muitas coisas não, sem nos ver, tá bom? Fica só com a palavra. Apesar que tem uma pessoa muito bonita na mesa hoje. Hoje tem, né? Hoje tá diferente. Então, olha isso, esse jovem senhor. Nós estamos aqui com o meu amigo, ele que é skatista, que é tenista. Hoje é dia do tenista, dá parabéns pra ele. Hoje é dia do tenista? É dia do tenista. Aê, parabéns pra você. Tio Carlinhos do Ministério Infantil, meus amigos. Você é louco. Mano, top estar aqui com vocês, viu, cara? É prazerzaço estar com meus irmãos, né, cara? É mais que amigo aqui. É isso mesmo. O Fê parece que conheço há 10 anos, mesmo tempo que eu conheço o Cauê há 15. Na 15. Nossa, 15 anos já? 15 anos. E é o nosso ouvinte número 1 do podcast, desde o primeiro episódio. Tá sempre lá. Que mais tá lá. Tá sempre com a gente. É uma honra ter você aqui, tio Carlos. Que cobra que tem que colocar no Spotify. Põe no Spotify. O paizão tá subindo agora no Spotify. Eu coloco no YouTube lá, quando eu não pago o YouTube é uma porcaria, né? Fica subindo anúncio, né? Do nada vem o Baigon, não sei o que, umas promoção nada a ver. Mas é top, é muito bom estar com vocês e é muito bom escutar o podcast. É isso, muito bom. E nós temos aqui também o presbítero Thiago Pena, meu amigo, meu irmão, mais uma vez aqui com a gente. Tá assumindo o posto já na mesa, né? Nossa, tá demais aqui, cara. Nós já estamos trazendo quase convocação, né? Então, mano, tá ficando interessante isso aqui, né? Toda hora vem alguém diferente, E tá aberto o convite aí, né? Claro pra quem que tá. quiser sentar essa mesa. É engraçado, né? Todo mundo quer. Aí a hora que eu mando mensagem, o que tem de nego que foge, cara, eu já tive que implorar. Falei, por favor. Só tinha eu e o paizão. Uma penca, Juan já fugiu, Vinícius, eu dou nome mesmo que eu não tô nem aí. Trabalho com nomes. Foge. E se você tá ouvindo, só pra você entender, tá? Não tem panela aqui não. Se você é um ouvinte desse podcast e você tem vontade de participar, você fala assim, pô, eu quero ir só um dia ver. Ou se você quiser sentar aqui também, fazer pergunta, conversar, esse convite tá aberto pra você, tá? Se bom. esse é você, escreve aí nos comentários aí que você... Pode procurar a gente na porta da igreja também, em qualquer lugar. Aí. Tipo, o bagulho é aberto mesmo pra igreja. É isso aí. E uma mesa gostosa, né? Café, você não tá vendo aí em casa, mas tem café, tem frutinha, tem tudo aqui, cara. Um momento delicioso e a presença do Senhor com a gente aqui na mesa. Amém. Incrível. Amém. E o caminho tá aberto também, um novo e vivo caminho, e esse é o tema desse podcast, voltando para o caminho, esse é o tema. E hoje tá diferente, né? Porque como que o cara apresenta agora? Então, isso que eu ia falar agora. O cara pregou, o cara voltou numa estica, velho. Você é doido. O cara prega, o cara vai fazer as perguntas pra... Como que ele faz? Pra ele mesmo. Tava bonito, o cara não tirou nem o look, você viu? Tava mó calorzão. Mano, o calorzão não tava ligado. Fritei com aquela jaqueta lá e aí... Com a Juliana Marcoir, certeza. O cara tava no estilo, você é louco. Mas olha, vou te falar, viu? Palavra, eu sei que você vai dar o start aí. Não, vou não, vamos já do tema. Vamos embora. Pode ir pra cima. Que palavra gostosa, que tempo gostoso, né, tio? De uma palavra tão simples e tão necessária para esse tempo. Objetiva e como é uma palavra para nós, assim. A gente fica ali, às vezes, pensando... E eu acho que é de muitas pessoas que fazem isso, né? Você fala assim, cara, você está sendo alcançado por aquela palavra, mas ao mesmo tempo você fala assim, como fulana poderia estar aqui também ouvindo uma mensagem como essa? Sim. Ao mesmo tempo que você está sendo alcançado ali, como muitas pessoas novas e de casa, de muito tempo já de igreja, mas que precisava estar voltando, porque a essência na verdade, todo mundo precisa voltar para o caminho o tempo todo, né? É isso. A palavra foi gostosa, porque acho que a gente vinha num tema muito de palavras para a igreja, para o membro, né? E o caminho não tem, né? E você ainda falou, para quem está se achegando, se você não entendeu,
isso aqui resume tudo, né? E foi muito gostoso. Eu assisti hoje, eu tava de escala, mas a palavra foi muito simples. É isso, né? Ela é muito simples, só que ela é muito profunda. É no estilo dele, né, mano? No estilo do Nazareno, ele é assim. Ele não complicava. É, mano, a gente que complica, A né? gente que complica o evangelho. O evangelho ele é simples, né? A gente que complica. Né? Jesus, ele nunca foi difícil. Jesus, ele nunca foi longe de ser acessível, né? Ele sempre está ali. Simples. E a gente vai e complica as coisas para chegar a ele, né? Para chegar no caminho e permanecer. É isso aí. Se ele é o caminho, por que se prega tão pouco de Jesus? Essa é uma excelente pergunta. Porque se o Antigo Testamento, e todo mundo fala isso no púlpito, direciona para ele, Aponta tudo pra ele. aponta tudo para ele, por que a gente prega tão pouco de Jesus? Essa é uma boa pergunta que o Pena já tinha feito, né? A gente ia conversando sobre isso, onde a gente, né, falando, e ele falou, pô, a gente precisa pregar mais sobre Jesus, cara. E eu também acho. Sei lá, a gente tá vivendo uma era estranha, né? E algumas pessoas falam assim, tá sendo muito humanista, falando muito sobre humanismo, muito sobre desenvolvimento pessoal e tal. Tem essa parada aí, né? Tipo, que os caras chamam de teologia coach e tal. Mas a verdade é que Jesus se aplica em qualquer situação, cara. E ele sempre é o que os teólogos chamam de a chave hermenêutica, né? Que é a chave que conecta a Bíblia. Então, qualquer coisa que você for falar, tem Jesus ali, pô. Se você falar de Gênesis, é Jesus inteiro. Se você falar de Apocalipse também. Então, tudo ali tem Jesus. Mas eu também acho que falta a gente falar mais. E foi isso que eu tentei ali passar. Quando eu comecei a mergulhar, né? Pô, ele é caminho, ele é o caminho. Pô, todo mundo sabe isso. Se você é crente, você sabe isso. Pregar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, todo mundo sabe. Mas se mergulha lá na história, né? Que foi isso que eu comecei a fazer ali. E você vai vendo, ele ia da Galileia para Belém, e ele ia de não sei aonde para não sei aonde. Então vai falando só de vários caminhos Sempre e caminhos. trilhando um caminho, né? Sempre. Caminho Tava no trilhando um caminho. caminho. Foi 3 anos Intenso. sem parar, né? Acho que dormir ali era luxo. 3 horinhas por noite, e olhe lá, né? Era muito isso mesmo. E o gostoso que eu sempre lendo sobre Jesus, estudando sobre Jesus, os encontros no caminho. É isso aí. Mano, como é precioso. E às vezes, isso, assim, a gente... Lá atrás eu comecei a fazer esse tipo de exercício, né? Quando lê a palavra, além de orar primeiro, o Espírito Santo esteja ali junto, né? Porque senão vai ser somente uma leitura de um livro. Mas é entrar na história. Né? Tipo, mano, o cara veio lá, né? O samaritano, bom samaritano. Cara, mas e o caminho, né? Como que era? Aí você pega a estrada, como que era essa estrada? Como que era ali o negócio seco, árido, terrão? Quantos quilômetros dava? Quanto tempo demorava isso andar? Então, você vai começando a entrar na história e você começa a ver essas pessoas que Jesus encontrava no caminho e o impacto que ele fazia. Porque o que ele fazia? Ele não curava, ele libertava. Porque curar, que nem o pastor já cansou de pregar. Mano, curou, ressuscitou, mas morreu um dia. É verdade. Mas, cara, a transformação, cara. Ele abriu o caminho eterno, né? É muito mais do que só aquele toque ali físico, milagre. E mesmo aqueles que, por exemplo, num determinado momento se desvia do caminho, tá ali. Só precisa alguém chegar e falar aquela frase, né? Vem ver que você falou, né? Vem ver. Vem ver o caminho. Vem ver. Porque, cara, ele já sabe, ele já conheceu, ele já estava lá. E muita gente tem, que nem a gente estava falando, né? Algum daqueles personagens ali que eu citei, algum daqueles caminhos ali, aqueles encontros, você se identifica, tio Carlão? Com algum daqueles personagens? Ou como que foi esse encontro? Como que você descobriu esse caminho? Como foi para você isso? Para mim foi mais, tipo, eu fui para a igreja por ir, né? Porque minha mulher, num determinado tempo, falou que quero ir para a igreja. Falei, mas a gente já vai na igreja.
encontro de jovens, né, na época, né? Você vem da mesma escola que eu. Só que eu sou mais antigo, né, de 81. Né? Ele é jovem há mais tempo. Eu sou desde o primeiro encontro de jovem com Cristo que teve aqui em Guarulhos. Primeiro encontro dele tava lá. Primeiro encontro de jovens estava ele, João Batista e Não, mano. Tia Cristina era novinha. tia Cristina. Ela não era nem grande tia líder na Cristina. época. Mas ela falou, pô, mas a gente... Não, eu quero ir na igreja de crente, né, meu? Tá bom, vamos procurar uma. Não, quero lá na onde minha irmã vai, onde minha mãe ia, né? Na Vila Mariana. Nós fomos, cara. Só que imagine um cara que não queria ir, ia para acompanhar a mulher, como sempre, eu gosto disso. Eu acho que isso faz parte do marido, né? Aham. Tá junto. Não importa que você não goste de mercado, você vai no mercado com ela. Boa. Não importa que você não gosta de ir no shopping, tu vai com ela. É zelo, Fica né? aí aos maridos. fica a dica aí pra lição galera. pros- Já, Porque já aí- começou dando uma retada, hein, Carlão? Já tacou Se pedra já. casamento não for sacrifício, não é casamento. É isso Boa. aí. Meu Deus. É Isso aí. sacrifício, entendeu? Então, eu fui e eu era muito assim, tipo, vou ficar aqui no carro. Não, entra lá. Não, tem uma igreja católica ali, eu vou lá. Não, fica aí. Aí eu ia de bermuda, regata. Não era estilo da igreja isso lá. Entendeu? E só eu que ia assim, Você já ia de propósito. de propósito. Sentava, tinha que ser perto da parede, porque eu ia dormir na palavra. Já ia com a estratégia montada. O cara é maquinado, caramba. Porque se eu durmo, eu dou as pescoçadas. Então, encostado na parede, eu não ia dar as pescoçadas. Eu ia dormir mesmo. Aham. Era isso. Mas a minha mulher, em nenhum momento, ela reclamou. Em nenhum momento, ela fez cara feia. E eu fui desse jeito. Na hora do louvor, pirava. Por quê? Tinha letra. Eu sempre gostei de música. Mesmo não cantando bem, mesmo não tocando nenhum instrumento. E ali, acho que Jesus me pegou pelo louvor. Por isso que eu amo louvor. Eu dou um valor muito grande aos ministros de louvor. Né? É uma pessoa que eu sempre oro para que sempre esteja ali em santidade. Alinhado, né? Alinhado, porque, cara, é precioso demais, cara. Demais, demais, demais. E foi nesse processo ali de braço de ferro com Jesus, né? Tipo, eu não vim aqui para me converter, eu vim aqui para acompanhar minha mulher. Mas ali foi precioso demais, cara. Foi um tempo gostoso. Ali eu me converti, ali eu aceitei Jesus, perdi as contas, porque lá nessa igreja, quando você aceitava Jesus, você ia para frente. Quem quer aceitar Jesus, venha para frente. Eu parei de ir no dia que a minha mulher falou, ele já sabe que você aceitou. Depois de 38 vezes. Era que nem as crianças, quando a gente faz apelo, a criança Aham. toda hora levanta a mão, eu era assim, só que lá você ia para frente. Top. E isso foi fantástico, porque dali por diante, cara, eu comecei a querer e a desejar estudar a palavra. Eu tinha uma Bíblia de católico, aí eu fui e ganhei, me deram uma Bíblia, tem até hoje essa Bíblia, guardo com carinho, meu cunhado que me deu. E, cara, foi precioso. E daí por diante, cara, eu acho que não tem volta. Para mim, não tem isso, largar Jesus. Isso é algo que tá fora. Que top, mano. E encontrou o caminho, né? O caminho aberto. E aí a gente falou disso, né? Que parece que algumas vezes você acha que você tá lá porque alguém te chamou, ou porque foi a sua mulher que pediu pra você ir. Sim. Mas Não, ele já não. sabia, pô. Ele já tinha tudo escrito. Ele vai sempre achar a ocasião, vai abrir o Ele caminho. monta a ocasião É. e a gente vai achando que a gente foi levado Eu- por alguém. Mas não, É. ele preparou. Eu acho que o problema também, pegando o gancho do tio Carlinhos, é quando você encontra os pedágios nesse caminho. Eu ia... Né? Irmão, É o guardinha de trânsito, por favor, que não Isso é o dá. que mais tem. Eu quase morri a hora que É saiu isso aí. verdade. é muito alinhado, mano, porque eu não falei isso pra você. E tava no script, assim, e tinha uma parte da palavra que eu ia falar sobre pedágio. E eu tirei, que eu falei assim, eu não, deixa quieto, vai ficar forte. E eu achei que ia estender muito. Eu apaguei essa parte. Tinha uma etapa Você acha da que mensagem. que eu falo? Lógico que tem que falar. Depois dessa confirmação. Porque eu, assim, diferente do tio Carlinhos, que glória a Deus, né?
esse incentivo. Você não é velho, né? Você é um jovem há que, mais tempo. você é um jovem que deu certo. Um jovem que permaneceu no caminho. Um jovem que permaneceu no caminho, um jovem que deu certo. Eu me apresentaram um caminho, e nesse caminho não era um caminho de Jesus, mas era um caminho que tinha vários pedágios. E eu venho desse... Eu fui apresentado para o Evangelho, e eu, junto com os meus pais, e glória a Deus por isso, porque foi a minha base, a minha fundação, mas me apresentaram um caminho, cara, que era cheio de coisas, e eu precisava fazer muitas coisas para dar certo. Então, por exemplo, o que foi me apresentado não foi o caminho, o próprio caminho que era Jesus, mas foi me apresentado o que eu precisava fazer neste caminho. Nossa. E aí uma das coisas que eu precisava fazer neste caminho era o caminho que a religião apresenta. Então, por exemplo, eu precisava, para que Deus se agradasse de mim, por exemplo, eu precisava de um domingo de sol, que eu sou dessa criação, de não sei quantos graus de temperatura, eu precisava colocar o meu paletó, o meu terno, que passava pelo menos uns 10 centímetros aqui no meu pulso, já chegava nos meus dedos aqui, e eu lembro que eu pegava o ônibus, cara, pra ir pra igreja com o meu instrumento nas costas. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Eu era músico de orquestra, e nada contra, foi muito bom o período que eu vivi lá, mas foi um caminho que foi me apresentado, que eu precisava pagar esses pedágios para que Deus se agradasse de mim. Então, um caminho de religião. E eu não estou falando só de vestes, mas eu estou falando de coisas maiores que foi me apresentado ali nesse caminho. Então, e sabe qual que foi o problema disso? Que eu não cheguei no caminho mesmo nele, eu não cheguei em Jesus. Então eu tinha um relacionamento de agradar homens, maestros, pastores, mas eu lembro que quando eu saí desse caminho da religião, e eu estou falando para quem está ouvindo aí também, e para nós aqui da mesa, eu não estou falando contra aqueles que vivem a religião, porque eu era uma pessoa que eu era extremamente religioso. E eu lembro o quanto essa religião me afastou do verdadeiro caminho. Quando eu conheci Jesus de fato, que eu tive uma experiência com Jesus mesmo, eu entendi o que era o caminho. E aí eu tinha muitas coisas na minha bagagem que eu falava assim, mas eu não preciso mais isso? E aquilo? E as vestes? E o terno? E... tantas outras coisas. É um conflito gigantesco. E a repetição de oração? Eu não preciso, como assim? Eu não preciso fazer nada disso para te agradar? E Jesus falou, não tem nada a ver com isso. Vem em mim, eu sou esse caminho aqui, deixa eu te mostrar como que tem que ser. E aí dali o Cauê me conheceu ainda religioso, quando eu ainda era muito religioso. Então, tudo, quantas vezes eu olhei para pessoas e falava, esse aí vai pro inferno, sabe? Esse daí, se eu fazer isso, eu vou pro inferno. Se esse aqui tá fazendo isso, vai indo pro inferno, certeza. Então foi muito difícil para mim se livrar desse caminho da religião para conhecer o verdadeiro caminho. Mas, glória a Deus, eu fui resgatado nesse caminho, conheci o caminho, e hoje permanecer nesse caminho que é Jesus é um presente de Deus. Cara, como é louco isso, né? Porque aí você aprende esse caminho. O que ele passava para as pessoas? Uhum. Esse caminho todo. Você reproduz. Você reproduz, cara, o que você recebe. Isso é tão forte que, assim, na época do próprio Jesus, por que aqueles que tinham a palavra não conseguiam ver o caminho? Porque eles tinham o caminho da religião. Então, tudo bem, a geração eleita, tal, os judeus e tudo mais, e eles não conseguiam enxergar o caminho que estava aberto diante deles, aquilo que os profetas falaram, aquilo que está na lei. E aí Jesus começa a aplicar aquilo e fazer aquilo, só que a forma como Jesus fazia não é a forma como eles achavam que era o que tinha que ser feito, porque a lei diz isso. Então eles tinham, né, toda aquela tradição religiosa e tudo aquilo. E aí Jesus vem, e não porque ele era um rebelde, né, ou como que fala? Anarquista, que era... Não, ele era simples só. Ele só fazia o que tinha que ser feito, da forma simples, pura. Fazia o que tinha que ser feito. A vida acima das pessoas, a da lei, entendeu? O amor, né? E aí, cara, ninguém conseguia entender isso. Cumprindo todas as leis. Exatamente, Ele cumprindo nele. Nele. É que você falou uma coisa muito louca, liga com o que o
Pena falou, né? A religiosidade, né? Eles passaram 3 anos andando com ele e ele mostrando ao vivo, a cores, através da vida dele, tudo aquilo que os profetas, como você disse, Exato. tinha falado sobre o Messias, sobre aquele que Deus enviaria, né, para salvar. Só que o negócio fica... Por isso que é bom quando a gente sai, né, da caixa, né? A gente começa a ver as coisas com a ótica de Jesus. Por isso que pinga do teu colírio, Jesus. É. Que a gente possa, né, ver como o Senhor vê, porque ele vê com simplicidade. Quando você falou, aquele lá pecou, aquele vai para o inferno. Não, Jesus vê naquele pecador uma alma, uma vida Que ele tem que vai resgatar. amar. Sim. A gente falou na Ele palavra, né? Os precisa próprios discípulos perguntaram lá, esse cego aí, quem foi que exato. pecou? Quem- é. Quem pecou, cara? Foi o pai, foi a mãe, foi ele Quer mesmo? dizer, eles carregavam também um pouco de religiosidade, Não, apesar de total, estar cara. andando ali do lado. Muita religião. Isso pra nós, cara, é tão forte que isso tá impregnado no homem, você tem que entender isso. Eles tinham, porque assim, a gente vê muita passagem, e uma inclusive que você falava, que tinha muita coisa que Jesus falava e eles não entendiam. Eles não entendiam por causa da religiosidade também. Você acha? Total. Total. Sempre. É. Acho que era isso, era Aquela mais parte que ele. eu falei da mulher samaritana, que eu achei tão Não, aquela impressionante. parte foi linda, Que cara. ele fala assim, né? Jesus fala assim, e Jesus estava cansado no caminho. É. Aí eu falei, sabe, porque ele estava cansado de outro rolê. Aí eu até mudei ali, não apliquei muito. É que pra mim, ele tava... Isso aí pode soar, tipo, cansado do que assim... Que ele tava com os caras ali e algum tempo, naquela jornada ali, eles estavam discutindo quem era o maior. Ele tava cansado disso porque não tem sentido nenhum. Explicar, de Exatamente. falar, e os caras continuavam não entendendo. Quantas vezes ele não deu bronca, né? Que eles não estavam entendendo. Dormia, tava junto Exatamente. o tempo todo. Não devia ser que nem era no J-Chose que o cara ia lá pra ver a mulher, ficava na casa dos pais, não, mano. Era Aí ele falou, cara, deixa eu descansar um pouquinho aqui. junto. Vai lá, vai vocês estão... É. Vai lá buscar comida. Isso. Porque ele sabia que tinha alguém ali com fome, com sede, ali... Isso é tão lindo, cara. Por causa que de uma. Ele tava, Ele ele parou tava por causa cansado. de uma Total. pessoa. Ele tava cansado literalmente, porque a caminhada ali é dura, é árdua Sim, mesmo. sim. Cansado Solta. fisicamente tava. Ele estava mesmo. Sim. Só que qual é a forma que o caminho descansa? Encontrando o caminho pra outra pessoa, mano. Mostrando o caminho pra outra pessoa. A forma dele descansar Era mostrando. alimentar. E buscando uma. buscando aquela Alimentando, pessoa, irmão. E aí, eu nem amando. falei, mas aí no final eles falam assim... aí os caras chegam com o rango, aí ele fala que ele já tava satisfeito e fala assim... mano, Ele nem comeu. que eu tenho a minha comida, eu consigo uma comida melhor aqui, maior Mano, que essa. E lógico, através daquele alimento, né, através daquilo que aquele encontro que ele produziu ali, cara, a mulher, ela achou o caminho e através disso, o que ela fez? Cara, ela simplesmente foi para a cidade dela e com E começou a abrir mais caminho. um amor tão grande, Ele levou cara, o caminho pra ela que Começou a tirar os pedágios, né? aquela água que ele falou, a água que eu tenho. Se você beber, você nunca mais vai ter sede. Essa água, ela começou a transbordar. Cara, isso é louco mesmo, pena que você falou. Porque essa mulher, ela já foi pronta pra pagar pedágio. É, exatamente. Porque a religião, ela te cobra um preço por algo que ela nunca vai poder te dar. ela falou pra ele, né? Você não sabe quem eu sou. Então ela já tava Exatamente. cheia de pedágio, cheia de multa. Ela já chegou com A religião cobra um monte de aquilo que você nunca vai pretextos. receber. E a graça te dá aquilo que você nunca vai poder pagar. Exato. Nossa, É isso é louco. isso. Meu Deus. Exato. Vai devagar, pô. Exato. Homem pedrado. Vai devagar, que eu não acompanho. A pessoa não consegue anotar, caramba. E, mano, é exatamente isso, que essa mulher ela já foi pronta pra pagar pedágio. Tipo assim, mas calma aí, mas você é judeu, ela já E começa a se A justificar. vida dela já tava errada. Olha o horário que ela foi lá. Então, Exatamente. e o pessoal muitas vezes não sabe. O pessoal lê essa passagem e não entende o que era o judeu com o samaritano. Exato. O pessoal não entende que, cara, o judeu ele não podia sequer, acho que andar na mesma calçada. É, Acho que eles desviava, são andava de impuros, rua. né? Eles eram impuros. O samaritano é impuro, né? E são judeus também, né? Mas são... Sabe que eu gosto Puro. dessas histórias? Eu gosto sempre de aplicar pra nós. Algumas pessoas, deixa eu falar isso pra você que tá nos ouvindo, porque talvez às vezes as pessoas acham que eu sou um cara meio revoltado.
sabe? Tipo assim, contra o sistema religioso evangélico. Eu ia falar isso agora, eu ia te perguntar isso. Na verdade, eu tenho uma indignação mesmo, mas não por rebeldia, mas porque Se indignar com aquilo que você vê que é é isso. incorreto. E o que te traz indignação te move. O Marcinho fala isso. Exatamente. Você tem que ser indignado. E eu sempre falei isso, cara. Eu não sofri, assim, não tive um pastor abusador. Eu não vim dessa. Assim, não que a gente. Sempre vai ter algum percalço ali no meio do caminho, né? A gente viveu algumas coisas aí no nosso antigo ministério e tal, mas nem de perto, assim, algo muito abusivo, ao ponto disso me frustrar. Mas o que me indigna, por exemplo, é o que você está falando. Pô, os caras não enxergavam lá e tal, não sei o quê. Mas quando eu faço uma analogia e aplico para nossa realidade, eu vejo que muito do que é o evangélico hoje é o que era o judeu antes. Pô. Tá se repetindo, né? É um ciclo, exatamente. Sim. A religião, ela é cíclica, mano. Ela vai sempre reciclar e achar alguma outra coisa. Então tem muito evangélico que se coloca nessa mesma posição que o judeu se colocava lá atrás. E eu gosto de falar isso, cara, Jesus não é evangélico. Mas nas igrejas do Brasil ou só na Argentina? Não, Acontece mais lá nos hermanos. É louco o que você está falando, porque, por exemplo, a gente está falando da mulher, né? Que Jesus encontrou ali em Samaria. E um dos personagens que você usou também ontem, que eu achei muito louco, foi o próprio Nicodemos, né? Que era um homem que tinha a religião, o conhecimento acerca das leis extraordinário, como ninguém, né? E eu acho muito louco isso, porque às vezes a gente fala muito, inclusive aqui em outros lugares também, sobre a religião, e a impressão que às vezes pode parecer é que a gente é um pouco revoltado em relação a isso. E não é. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê, por exemplo, a forma linda de Jesus abordar até o religioso. A humildade, né? A humildade dele. Até o religioso, né? Jesus tem um jeito muito bom de abordar. E simples. Sim, e humilde, porque ele foi de noite, né? Que ele podia muito bem expor Nicodemos. E eu acho muito louco, de tudo que Jesus fala assim pra ele, fala assim, cara, você tem que nascer de novo. Jesus está falando o quê? Jesus está falando a respeito de uma mudança de cultura. Tipo, Jesus está falando a respeito de que a religião que você viveu te trouxe até aqui, mas não fez você ser transformado. Exatamente. A ponto dele ter sede e ver Jesus e querer ir atrás daquilo. Exatamente. E o único jeito de você se livrar disso é simples. Você precisa nascer de novo. Tipo, eu acho isso muito louco, porque pessoas também defendem muito essa religião, mas não estão dispostas a nascer de novo. A ser transformado. A ser transformado. Porque é o que você falou de Abraão, né? Deus chamou ele de dentro para fora. Exato. A transformação ela é de dentro para fora. Sim. Às vezes as pessoas querem, vamos dizer, se transformar externamente, né? Deixar seus vícios, né? Vamos dizer, deixar os lugares que você... Tudo primeiro para depois vir para Jesus. Não, você vem para Jesus. E automaticamente você se transforma, porque fazer só o por fora não dura, não vai durar. Você pode até enganar um tempo, falar, mas não dura. Tem uma frase forte que o mundo fala isso, e infelizmente, cara, é uma verdade. Que ele fala, Jesus é o caminho e a igreja é o pedágio. O que eu discordo só da igreja, porque quando fala igreja, isso pra mim, primeiro você tem que saber a definição do que é igreja. Porque a igreja de Jesus é o corpo dele, é o corpo místico, é a igreja. Não é necessariamente a instituição. Não podemos, e nós não podemos ferir o corpo, né? Exatamente. Exato. Não é a instituição, o templo, a estrutura. Então eu discordo disso. Mas se a frase fosse Jesus é o caminho e a religião evangélica é o pedágio, infelizmente eu teria que concordar. Aí sim. E aí não é falando de uma igreja A, B ou C. Eu estou falando de um geral, sistema religioso que justamente vai fazer isso que o Pena falou. Você encontrou o caminho. E eu falei isso ali brincando, mas é pura realidade. O caminho às vezes está aberto. Às vezes não. Jesus abriu, rasgou o véu, ele rasgou o corpo dele. Ele te deu um acesso para você entrar. Confiadamente, como diz lá em Hebreus. Entra confiadamente pelo novo e vivo caminho. Mas aí a religião quer te colocar regras. É como eu falei, é o guardinha de trânsito no meio do caminho. Falando, você está indo muito rápido, documento do veículo, por favor, e habilitação. Isso. Essa do guardinha... Essa do Tem guardinha, gente que entra assim no caminho. Essa do guardinha, cara, ela fez todo sentido, porque, como você falou, a gente tem mudanças, né?
tivemos mudanças, né? Há um tempo atrás. Cara, essa parte, ela tem que mudar também. Tem, cara. Essa parte, porque, como o Pena falou, cara, a igreja é um corpo. Nós somos um corpo. Eu não posso chegar e falar assim para minha mão esquerda, cara, você não vale nada porque eu uso mais a minha direita para jogar. Eu não uso a esquerda, eu não sou canhoto. Você tem que ficar quieta aí. Você tem que se mexer, você tem que se intrometer. Eu não posso chegar, falar para o pé esquerdo que o meu direito é melhor. Cara, é um negócio que eu vejo dentro da igreja que me magoa, me chateia. Sabe? Os tal dos guardinhas. Mas aí como é que faz pra abordar esse guardinha? Cara, Porque o guardinha sempre acha que ele tá cheio de razão, né? cara, depende, assim, muito, né? Eu tenho muito paciência com criança. Não é à toa que você tá no Ministério Infantil há quantos anos? 15 aqui, 4 lá, 19. 19 anos de Ministério Infantil? Eis aí um herói da fé. Tá na hora de aposentar, Ficha de né? voluntariado, Não, tá 001. Não, tio, tá repreendido. Sai com esse negócio daí. Não, você vai concluir o que você falou, mas só fazer esse anexo aqui rapidinho. Isso aqui é um exemplo do que é andar no caminho, cara. Porque se você tá no caminho que Jesus te colocou há 19 anos, e eu vou falar, meu irmão, se você não sabe o que é o Ministério Infantil, vai um dia num domingo cheio lá, pede pra visitar pra você Vai um ver domingo de ceia. o que é. Mas isso não cansa aquele que tá fazendo o que Jesus pediu pra ele fazer, o que tá se movendo no seu propósito. É o que a gente falou aquele Eu dia no outro. Eu lembro que muitos anos atrás, um cara, você falou do terno, né? E a gente saía para trabalhar no calor de terno, né? E alguns vendedores reclamavam, né? Pô, sai de terno. Aí tinha um gerente lá, falava, meu, para ovelha, a lã não pesa. Então, por exemplo, para quem ama o que faz, não tem peso. Então, quando você ama realmente a Jesus e você faz por amor a Ele, porque é que nem eu falo, eu não trabalho para a igreja, eu não trabalho para pastor, eu trabalho para o Senhor Jesus. Eu sirvo. É isso que eu ia falar, você serve, né? Eu sirvo Ele. Então, ser servo é algo diferente do que você trabalhar numa escala, né? Então, eu vejo que, às vezes, esse negócio que eu estava falando das crianças, de paciência, tudo, eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu me converti, o meu pedido a Deus foi, me dê paciência. Porque sempre foi sem paciência, né? Estouradão. E Deus, ele não me deu paciência. Ele me ensinou a ter paciência. Pois no Ministério Infantil. Baita de uma escola, hein? Então, E aí, quer ter paciência? e a gente vai lidando em ministério e você vai no caminho, né? Você vai encontrando pessoas, né? E que nem o Fê falou, como falar com pessoas, os guardinhas, né? Cara, Porque a gente tem que ter a mesma humildade que ele teve. isso. Porrada não vai adiantar nada. Amor, cara. Às vezes dá vontade de dar no meio. Sim. Você entendeu? Às vezes dá vontade. Você entendeu? Mas Uma forma boa, cara. tem que ser no amor. Tem que pegar e falar, mano, e se fosse você? Isso. Era isso que eu ia falar. Você tem Do que outro lado. inverter, né? Isso que eu ia Inverte, falar. é. Uma forma boa é fazendo pergunta, cara. Exato. O que o Pena falou, pergunta é a melhor coisa. Você É a ensina melhor perguntando. coisa. Quando você pega alguém assim, por exemplo, que às vezes a pessoa ela tá tão. Eu ia falar disso na palavra, vou aproveitar aqui o podcast. O apóstolo Paulo, né, chamado de Saulo, ele achava que ele estava fazendo certo. Ele se achava. E a Bíblia diz assim lá no chamado dele, que ele estava perseguindo os do caminho. Olha que louco. Nossa. E aí ele encontra, E aí no No caminho, ele encontra, de Damasco, o caminho. ele encontra com o caminho de frente, mas que nem um caminhão que dá no meio dele, bum, ficou até cego. que ele fica cego. É exatamente isso. E Jesus fala também lá na palavra lá, que aqueles que enxergam vão passar a não enxergar e tal. E é exatamente isso. Porque quando você acha que você está enxergando muito, talvez é que você está cego, cara. Exato. E a única forma de Jesus mostrar para ele, porque Jesus fala para ele assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí imagina, olha, é uma pergunta, irmão. Ele fez uma pergunta, por que você tá me perseguindo? Essa pergunta para ele foi assim, cara, foi um baque, foi um encontro tão
violento com o caminho que ele entendeu que ele estava perseguindo o próprio Deus que ele achou que estava defendendo. Porque ele estava matando o cristão, perseguindo o cristão, achando que estava servindo a Deus. Porque ele era um zeloso, ele estava zelando pela tradição. Pelas leis, pela Ele tradição. tinha zelo pelo aquilo que ele Exatamente. acreditava Que a ser religião verdade. ensinou ele. Exato. Então, Jesus faz uma pergunta para ele. E aí ele se encontra com o caminho. E isso que eu tô querendo dizer, porque às vezes a pessoa que tá ali como guardinha, não é que é uma pessoa ruim, não. Não. Mal intencionada. Não, Ela tá Não é mesmo. cega. ela precisa Voltar. a ver. Exato. E isso é muito louco porque o evangelho da nova... isso que a gente vive hoje, por exemplo, né? Dessa era, é um evangelho que está sempre te incentivando, impulsionando a avançar. E ok, porque a igreja avança, isso é bíblico. Mas a gente, às vezes, confunde isso. E um evangelho que está sempre te impulsionando a crescer, a avançar. E quando você olha para a palavra, você vê que o avançar na palavra sempre vai ser voltar. Volte os seus olhos, volte para o caminho. Meu Deus. Tipo, volte para a morte, volte a renunciar. Então, o que de fato Voltemos ao Senhor. temos ao Senhor, sabe? Então, o que de fato é o avançar e o crescer do evangelho? Será que é de fato avançar, conquistar ou talvez voltar? Nossa. E se for voltar, em qual momento que nós saímos desse caminho? Nossa. Né? Em qual momento que a igreja saiu desse caminho? Em qual momento que a igreja saiu dele? E se saiu dele, irmão, é todo mundo com a cara no pó. É que Sabe? nem a É grito palavra de do júbilo, cansado. é alegria, é um evangelho leve, sim, mas é sim um evangelho de arrependimento e um tempo de arrependimento e cara no pó, cara. De falar, Jesus, nós não podemos ir para lugar nenhum se você não for. Jesus, nós não sabemos fazer, nós precisamos de você. É humildade. Essa humildade que eu creio que nós, como igreja, precisamos... E eu vou te falar mais, cara. Nós, como os crentes, né? Nós, como os cristãos, nós precisamos andar em arrependimento o tempo todo, cara. No Senhor. É uma coisa que não dá pra falar. Você não pode esquecer, né? Não podemos Porque é muito simples de você continuar. Eu tô avançando, eu tô fazendo, eu tô pregando. Você esqueceu o E arrependimento. eu tô falando de nós mesmos. Sim, né? sim, Tipo, sim. Nós se arrepender. Porque, por exemplo, se nascer de novo e sair de uma religião é ter uma nova cultura, um novo estilo de vida, se a gente às vezes olhar para nossa vida, a gente vê que muitas áreas estão convertidas, mas outras precisam Sim. voltar. Aí você. Outras Acho ainda que não voltou. Acho que é esse exercício aí que a gente tem que fazer. É diário esse exercício. Examinar as Examina- áreas da nossa vida. Esses dias eu estava comentando com o irmão, né, depois da palavra do cansado, né? Saia da caverna. Cara, muitas vezes a gente tá cansado porque, primeiro, não aprendeu a descansar na pessoa que é o descanso, né? Porque o descanso não é um ato, não é uma ação, e sim uma pessoa. Total. Pessoa de Jesus Cristo. Mas você, cansado, com certeza, você começa a ir no mecânico e você para de analisar as áreas que você não está convertido. Sim. E qual a área que você não está convertido? Como o Pena falou, volta. Onde foi que isso daqui começou a me paralisar? Então deixa eu voltar lá, fazer de novo. É isso aí. Humildade, Então, com arrependimento. o arrependimento e a humildade, Você porque é sabe difícil Você isso. sabe que arrependimento Quando- é uma arma poderosa no mundo espiritual. Total. Porque perdão, ele só vem Com arrependimento. com arrependimento. E são armas poderosas no mundo espiritual. As pessoas não entendem o mundo espiritual como deveriam entender, tão real como aqui essa mesa, isso daqui que a gente Se está se vendo. arrepender dos seus maus caminhos, e então Então, eu ouvirei do céu, E- virei e serarei sua terra. e quando você se arrepende verdadeiramente, cara, isso é poderoso no mundo espiritual. Isso é uma arma poderosa no mundo espiritual para você enfrentar, guerrear e vencer as tuas batalhas, porque tudo começa no mundo espiritual antes de chegar aqui no natural. Então, acho que o que o Pena falou é poderoso demais, a gente analisar aonde é a área que a gente não está convertido. É isso. E sabe Porque que tem, né? Tem. É bom deixar bem claro que. Tem, né, tem. Só para deixar bem claro não para é todo que- mundo que tá ouvindo isso, não é só opcional. tem-
Tem várias áreas da minha Sempre vida vai que eu ter, olho, irmão. Então. Sempre. Várias áreas da Que a minha vida que estatura eu do olho varão e falo, essa aqui perfeito. não voltou ainda não. Então, eu também. Tá Eu ando- avançando demais. Eu ando com Sempre aquela vai camisa. Quando você assim, tá estou em andando obra. muito... Essa porque- tá avançando Então. E, Até e- Jesus voltar em e obra. o tio, a gente tava falando, usando o exemplo do tio de 19 anos, né? O que faz uma pessoa permanecer e aí entra uma parada que você falou na palavra de Oséias, você falando sobre o caminho e eu acho que faz todo sentido, né? Que é o conhecê-lo e prosseguir em conhecer, porque se a palavra fala que ele é fonte inesgotável, né? Quando a gente prossegue em conhecer, a gente passa a ser sustentado então nesse caminho, né? E você também usou na palavra, Cauê, que eu acho que me ministrou demais. E é engraçado, né? São passagens que a gente ouve, lê, e quando Deus traz algo, como mesmo aquilo que você já viu várias vezes, como vem fresco. Como, por exemplo, a mulher pega em adultério. Aquela situação ali onde os homens, os religiosos, apresentando a lei para Jesus, o que ele deveria fazer. E eu acho muito louco porque entre a pedra e a mulher tinha ele, tinha o caminho. Meu Deus, mano. Nossa. Entre a pedra, Que tava voando na mulher. entre a condenação e a lei, Lei, tinha entre a o caminho. condenação e a lei tinha o caminho. Nossa, Poderoso mesmo. demais, E mano. quando você falou isso na palavra, eu Tava o falei, abismo aberto ali, né? Exatamente. A Exatamente. separação tava ali na hora. exatamente, Nossa. tinha um Nossa. abismo, mas ele se coloca no abismo. Ele se Ele coloca faz a naquele ponte, o meio e ele caminho. fala assim, eu sou caminho até em meio ao pecado. Nossa. Tipo assim, entre a condenação e ela, Ainda e se, Tem você ele. se você tá ouvindo a gente e fala assim, cara, eu não tenho dignidade para acessar esse caminho. Saiba você que ele se coloca no caminho do pecado para alcançar você, a cara. humildade dele é um absurdo. Ele se coloca. E sabe que o gesto dele de se ajoelhar e, tipo, colocar a mão na terra e desenhar na terra, ele não peitou os caras É, de foi. pé. Sabe que eu Ele vejo não ele ali, peitou os cara? caras, tipo assim, ei, quem são vocês? E protegeu ela. Ele, tipo, se prostra, sabe? Se coloca no meio desse. Se mostrando que ele é o caminho, tipo, do pecado e da transgressão. E é por isso que ele fala, ele levou sobre si as nossas dores, tipo, os nossos pecados, as nossas transgressões, os nossos. Tipo, aquilo que nos trazia condenação, né? Que nos trazia morte. Tipo, ele leva sobre Ele ele. leva, né? Cara, sabe o que eu aprendo com isso? Só pra concluir isso daí, que eu penso assim, cara, às vezes a gente acha que a gente não tem. O meu pecado é grande demais, tá ligado? Tipo, você tá falando isso que ele me alcança, porque você não sabe o que eu vivi, o que eu faço, o que eu fiz há 5 minutos atrás. Você não tem noção. E aí Jesus, ele é a solução, cara. Ele fala assim, cara, eu sou um caminho que te mostra, eu me faço nesse lugar de condenação, eu me coloco no seu lugar para te salvar, cara, para tirar esse peso das suas costas. Isso é louco, E foi lindo ontem, porque Deus. o Cauê deu tantos exemplos de caminho diferente. A ideia era essa, era tipo assim. Em todas as circunstâncias, ele foi caminho. De diversas maneiras. Tem a mulher todo samaritana, mundo, Jairo, Todo mundo. a mulher que foi ousada em se jogar no caminho, a mulher que tinha o sangramento. Ela foi ousada, ela se jogou no caminho. Essa parte Porque é o que aí você falou, né? Se comigo. encostasse nele, ela podia ser morta pela lei. E ela não teve, ela não titubeou, ela foi lá e ela foi ousada, ela teve coragem de Essa se jogar no caminho. Dessa adúltera também, aquilo ali veio na hora, mano. Tipo assim, não tava escrito. Aquilo que era uma cilada da religião, na verdade foi o que jogou ela nos braços de Jesus, mano. Sim. Olha como em todo o momento ele acha um caminho. Porque Isso aí. parecia que agora era o checkmate. mano. Já era. Agora aqui, ó, a lei tá dizendo isso e tal. E o que aconteceu? Ela foi lançada nos braços dele. Porque não só ali no momento que ele foi e perdoou, porque a vida dessa mulher era transformada. Ela passa a ser uma seguidora de Jesus. Sim, ela segue ele. E é interessante, eu vejo ele ali ajoelhado, que nem o Pena falou, humildemente ali no chão, né? Pá, começando na terra. Tal. Eu acho que ele ficava assim, ó. Ele ali fez isso. Sabe, tipo, escrevendo. Tem os Ele caras ali- que falam que ele começou a escrever o nome das mulheres que os caras já tinham saído. Tipo, aquele ali trai a mulher dele com aquela ali. Aquele ali trai com ali. Aquele ali. E eu não sei se os caras vê, né? Porque quando ele lança essa, né? Quem nunca pecou, atira a primeira. Porque, cara, é muito fácil o homem acusar a mulher de adultério. Mas ele se assumir adúltero,
Ainda mais naquela Ainda mais naquela tradição, né? naquela tradição. E eles sendo, né, quem eles eram, E né? cadê o homem do adultério, né? Porque se ela tava adulterando. Boa pergunta, hein? Cadê o homem Por ali? que não trouxe os dois, Por que, né? que não trouxe Será os que não tava dois? com a pedra na mão? Não, é isso que eu ia falar. Não, porque é bem a lei- provável que o cara tivesse Caramba, eu com a pedra nunca, na mão. nunca tinha pensado isso. Porque se você reparar... Ela não adulterou sozinha. Se você reparar, a lei, ela é pra quê? Pra que quem adulterasse fosse apedrejado. Sim. Certo. Se ela adulterou, como o Fê falou, teve o homem. É, Ele também pecou. sim, claro. Sim. Então, ele teria que estar ali junto. Então, quer dizer, a lei só servia pra mulher? É, então. Ou se o cara era um religioso com pedra na mão, aí passaram um pano, então. Com certeza. Aí tá tudo bem. Eu acredito. A que religião, ele, né? Eu acredito que ele era um daqueles que Jesus estava escrevendo no chão ali e É. estava ali no meio com a pedrinha na mão. É. Bem provável. Isso é louco. Eu tava lendo aqui, que eu tava tentando achar a referência aqui. Que você falou daquele homem, né? Que tava ali paralítico há 38 anos também, eu achei. Do tanque de Bethesda. De Bethesda. E esses caras ali, você comentou até das varandas, né? Que os religiosos ficavam ali assistindo esses caras, É. pedindo, como se fosse algo... A hora que ele falou isso, eu fiquei pensando, pô, os caras era um show pros caras. isso? Apreciava, né? Tipo Que isso. loucura. A religião apreciava. Porque aí você mostrava, né? Olha quem você é aí embaixo É, exatamente. e olha quem eu sou olhando Exatamente. você. Eram varandas destinadas, tipo, como se fosse um lugar de honra. Entendeu? Não era entendi. qualquer um que acessava lá. Então lá embaixo era a margem, a escória da Eles, sociedade. eles consideravam esses como marginais. É, exato. Porque eles estavam à margem do padrão real ali. Meu Deus. E o conceito de quem tá sofrendo aquilo lá é porque pecou, é porque fez alguma coisa. E nós somos limpos, santos. E estamos olhando aqui vocês que são pecadores. Exatamente. Meu Deus. É loucura, né, irmão? Se pensar que os caras estavam olhando. Então, aí você pensa, mano, os sacerdotes, que eram aqueles que deveriam estar ali para levar cura, Amar o povo. eles estão assistindo aquilo. E aí aquele que é o sumo sacerdote, aquele que é o caminho, o criador do universo, Ele vai lá. ele desce lá, cara, e ele vai no mesmo nível do cara, olha no olho. O cara era paralítico, mano, você tem noção? Ele teve que se ajoelhar, ele teve que abaixar pra falar com esse cara. Nossa. Ele foi num nível mais baixo. Esses detalhes. Se você pensar nos Assim, detalhes, é você lê- loucura, Então, irmão. porque você lê. Você pensa o cheiro de cocô que esse cara devia Então. estar? Não. O cara tava Mijo, fedendo, irmão. cocô, É. sujo. Total. E não era só ele, né? Porque era um monte de gente. Cara, você pega esse... Quando você começa a ler e aí você para pra pensar no detalhe, porque você lê ali, meu, é um parágrafo assim da Bíblia. Então vamos aplicar isso daí, assim, pro contexto religioso. E se você é um cristão evangélico, se coloca aí nessa posição. Quantas vezes nós não estamos nas nossas varandas, cara? Porque às vezes você tá ali, pô, eu sou um presbítero, eu sou um ministro de louvor, eu sou isso, aquilo. Isso é uma varanda. Porque você tá olhando pra quem tá podre, pra quem tá sujo, pra quem tá travado, ou sei lá por quê. E você tá olhando de cima pra baixo. Você não tá estendendo a mão. Você não tá tá- se abaixando pra falar com a É, pessoa. Entendeu? E aquele que te curou, que te salvou, ele se coloca naquele lugar. É, Não no lugar da varanda. Até porque o lugar que você tava era lá. É, ele não vem pela varanda. Ele vem pelo chão, ele se ajoelha e olha no seu olho, exatamente. né? Ele não vem pelo lugar de honra. Não Ele, importa onde aliás, você quando esteja ele caído, entrou, como você esteja caído, ele vai te olhar no olho. ele não veio em cavalos brancos, né? Não. Mas ele veio no jumentinho. No jumentinho. Deus, cara, tá vendo? Ó, isso daqui é a resposta da sua pergunta. Como que faz pra esses que são gordinha? Porque talvez em algum momento eu fui gordinha também. Não, eu fui. É. Devo ser, às vezes. Então, entendeu? Nós não estamos aqui falando de, nós Acho estamos que quem falando não- de nós acho que mesmos. Quem não foi, né? Exato. E aí a forma é assim, tipo, como eu já, por exemplo, uma pessoa que algumas vezes eu tive que confrontar alguém nesse sentido, a pergunta é essa, com quem que você aprendeu? Essa foi a primeira pergunta. Uhum. Porque às vezes a pessoa ela vem com tanta ênfase naquilo, com quem que você aprendeu, irmão? Isso aí que você está fazendo, você aprendeu com quem? Essa é a pergunta. Porque Jesus, quando fez essa pergunta, sabe o que eles responderam? Eu aprendi com Moisés. E aí Jesus falou assim, Moisés falou sobre mim. Eu sou a lei de Moisés. Nossa. Então assim, toda vez que você tiver dúvida, Volta, né? volta pro caminho, cara. Por que tem todas essas narrativas, todos esses diálogos de Jesus? Todos esses contextos totalmente diferentes pra gente ter base do que é o caminho, É. de como ele faz. Então toda vez que você tiver dúvida, não vai no que a religião diz. E pelo amor de Deus, eu não tô aqui questionando doutrina de igreja, a gente respeita todas, tá tudo bem. Não é isso. Só que o evangelho tá acima de todas essas regras, cara.
E se você tiver dúvida ou você tiver que confrontar alguém, você só faz a pergunta: o que Jesus faria nesse lugar aí? Você acha, então, que a existência dos guardinhas, vamos dizer assim, é por falta de procurar ler mais a Bíblia, Total. de buscar, como você fala assim, como que é o teu devocional? Total. Como tem sido o seu devocional diário? Porque se diário, você né? tiver uma O vida... devocional tem que ser diário, né? Não é devocional semanal. Se você né? tiver uma vida de busca, e ele fala pra sempre buscar e sempre conhecer ele, você não vai ficar igual. Não tem como ser igual, você vai ser transformado. Porque não tem como você buscar, como o Cauê falou, né? Pô, Jesus, o que ele faria nesse caso? Como você vai saber? Você tem que buscar. Você tem que aprender de Jesus. E ele Acho te dá que referência pra tudo, pra mano. tudo. Pra tudo. Pra Foi o que você mostrou ontem. Não tem pra onde correr. Tudo que você passa na vida hoje, todas as tentações, todos os problemas, ele passou como homem, sendo Deus, se tornou homem para passar por tudo, para provar, né? Na vida, workshop, na né, carne dele, né? Como a gente pode cumprir É. as leis, como a gente pode cumprir a palavra de Deus, que é possível. É difícil? Pô, ninguém falou que ia ser fácil. É. É ser testemunho, né? Você falou. E A ele, gente vem ser testemunho. e ele vem nesse caminho tirando aqueles que foram afastados da margem. Ele vem colocando de novo, né? Tipo, vem tirando do... Você não tá mais na condição de marginal. É. Eu preciso te colocar no centro, né? No curso central. Porque se você olhar, a gente deu o exemplo do paralítico, e se você olhar a passagem relatada... E aí o Pena tava falando do Gente, Bartimeu, né? segue. Caiu a energia aqui, pessoal. Então, se tiver aí, de repente mudou aqui, ó, rapidinho aí, só pra você entender. Caiu a energia, a gente tá voltando o rec aqui de onde parou, tá? Bora. Bora. Só para concluir esse raciocínio, que o cego Bartimeu também é um modo muito parecido que Jesus operou, né, comparado ao paralítico, porque a palavra fala que depois que o cego é curado, depois que Jesus cura, ele volta para o caminho, tipo, ele volta para o curso central. Então, assim, o que a religião fez? Tirou ele do curso central. Eu vou aplicar isso, porque é o que muitas vezes a religião faz. Ela te tira do curso central. E que curso é esse? O caminho de Jesus. Tipo, você tá à margem. Quantas pessoas não chegam na igreja, às vezes com uma roupa diferente, ou às vezes no uso de algum produto, alguma coisa, e o que os nossos olhos, às vezes contaminados, faz? Esse daí, tipo, tá à margem. Mas esse aí precisa ser tão curado e restaurado quanto você que está olhando ele. E o que Jesus espera? É que você vai lá e fala assim, cara, você também é digno de estar no mesmo curso que eu, de estar no mesmo caminho que eu. É a placa, né, mano? É a placa. Siga em frente, mano. E aí a igreja tem um papel fundamental nisso, É a Cauê, que você placa. Foi o que falou. o Cauê disse no final. Você é a placa, Exato. cara. A igreja tem um papel fundamental de colocar, de tirar as pessoas da condição de marginal. Entenda o que eu estou falando, marginal, à margem desse caminho. E incluir essas pessoas de novo no caminho, que é Jesus, assim como Jesus fazia, entendeu? Então, a igreja na condição de varanda, ela nunca vai funcionar. Mas na condição de trazer aqueles que estão à margem de volta para o caminho, essa é a igreja que Jesus espera que a gente seja. Eu creio nisso. É, mano. Colossenses 2, no verso 20, diz assim, ó. Já que vocês morreram com Cristo com os princípios elementares desse mundo, por que, como se ainda pertencessem ao mundo, vocês se submetem a regras? Como não manuseie, não prove, não toque. Tá? Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo sobre esses guardinhas do trânsito aí. Ó. Olha isso que ele está falando. Ó. Se vocês já morreram com Cristo, por que vocês se submetem a regras? Não manuseie, não toque, não prove. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois elas se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Tais mandamentos têm aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e austeridade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Nossa. Isso aqui é a Bíblia, irmão. Entendeu? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Cara, você está no novo e vivo caminho, você foi crucificado com Cristo, não é com base agora nas regras que você vai caminhar. Isso não tem força para paralisar os seus impulsos da sua carne. Não O sustenta. que paralisa os impulsos da sua carne é o Espírito Santo, é uma vida devota a Ele.
é você estar aberto a ele. Porque se você for para o joguinho da regra, se você quiser viver pela regra, em outro versículo, Paulo vai dizer, ó Gálatas insensatos, vocês estão de novo, vocês estão querendo costurar o véu que Jesus rasgou. Eu podia, essa mensagem podia estar também, né? Jesus abriu um caminho e você está Você querendo... quer costurar de novo. Você quer- Olha o trabalho que você quer ter. Você quer pôr o cone. É a ideia do é o cone. É o cone, é o cone. É, a galera quer pôr o cone, tá ligado? Ô, mano, você tá querendo... O Entendedores Vinícius vai entenderão. entender. Entendedores entenderão. Tem um caminho aberto, aí você põe um cone, tá ligado? Aí fala, cara, mas esse caminho aqui não é pra passar? Não. Por que você tá pondo o cone na frente? Aí a hora que você perguntar, fizer a pergunta, a pessoa vai falar, foi Exatamente. sempre assim? Ou não sei, foi assim que me ensinaram. A religião, ela quer... Cauê, só um adendo, desculpa, só interrompendo Fala. seu raciocínio, porque a gente tá falando aqui de pedágio, né? E pedágio cobra. O cone não cobra, mas o cone atrapalha. É o obstáculo. Dificulta, é obstáculo, e a palavra fala sobre isso. Meu Deus, Sobre pedra de tropeço. Nossa. Não Você ser uma seja, pedra não de- seja um Porque, cone, né? porque você Não vai, seja o um cone, você vai desviar a pessoa pro mal. Ela tá na rota certa. É. A hora que ela der de cara com o cone, ela vai desviar pra esquerda ou pra direita. Olha o custo disso. Você sabe E que... você deu um exemplo lá, você falou assim, cara, seja uma placa de siga em frente. Nossa. Só isso, tipo, siga em frente. Cara, mas tá difícil, mas, cara, siga Segue. em frente. Cara, eu passei, eu achei até que você ia dar o seu testemunho naquela hora, porque você é uma pessoa que viveu experiências com Deus que você poderia ter uma placa, de levantar uma placa, apesar da cura que você viveu e da parte boa, mas a realidade é que também teve todo um processo. E durante esse processo difícil que você viveu, você poderia ser uma placa do tipo, não vale a pena. Pare. Para. Deixa quieto. Pare que eu fiquei não vai, sozinho. não. Não vai não, cara. Não vai não, que ali é abismo. Então, Cara, Deus faz as coisas, né, cria caminhos tão perfeitos que não tava no script mesmo. Eu nem precisei falar, porque no começo ali eu chamei a Aline pra orar e o tema era família. sim. E ela deu o testemunho e orou. E, cara, você não tem noção do impacto que foi isso. O tanto de mensagem que ela recebeu. Não, Meu, a oração dela, a vamos dar oração honra, dela, porque assim o foi a coisa testemunho. mais linda. Olha, eu vou te falar. Eu ia ligar até pra ela Irmão, depois da noite. pra ela falar que teve impactou um muito. testemunho e uma coragem ali de ela subir no púlpito, falar o que ela falou, sendo que assim, quem ia pregar era você. Exato. Cara, que coisa linda e que humildade Ô Fê, pra desmoronar o inferno, cara. E isso é louco porque Deus tem ensinado nós como igreja, e a gente vê como atitudes como a da Aline ontem, Deus tem ensinado a gente como igreja de que a gente não é super-herói e apresentar as nossas vulnerabilidades. Cara, é o foi evangelho real, cara. foi É uma isso aí. humildade, uma coisa linda que ela fez. É o evangelho real. Porque assim, ninguém, sei lá, sabia, não sabia. Ou, Sabe o que a religião vai dizer? Pra que isso, cara? Pra que se expor desse jeito? Você é um presbítero. Então, não tinha necessidade. Ela é diaconisa, você é presbítero, tá tudo bem. Ninguém precisa saber, Ninguém pô, precisa que vocês saber. que vocês quase bateram a nave, que o casamento de vocês quase acabou. Já tá tudo bem, pra que você vai expor isso? Cara, no mundo espiritual, aquilo ali que ela fez ontem, deve ter mexido com tanta coisa. Mano, teve tanto testemunho, tanta gente foi procurar e falar depois. Deus tem ensinado a gente a fazer Como isso. você falou, sabe no por meio quê? do caminho, né? Muita coisa pode acontecer, né? E você falou, Jesus nunca tá atrasado, né? Foi aquela parte, né, da filha do Jairo, né? Que ele deu uma parada ali Foi porque ele tinha que parar, cara. Porque, como você falou, eu fui tocar. Pô, Pedro, pô, como Jesus? Um monte Tá de todo gente mundo aqui. te tocando, Você é irmão. louco, tá mó empurra aqui, cara. Todo mundo. Não, foi diferente. Porque, que nem o Fê falou, a fé daquela mulher. Meu Deus, é louco A mesmo. fé daquela mulher. Ela falou: só preciso tocar na hora do manto dele. Só preciso tocar. Eu sei do que ele é capaz. Eu só vou tocar. Só preciso disso, mais nada. Que nem o cego Bartimeu ali nas margens, Gritando. né? Cara, gritando. Mano, mas eu só preciso que ele me toque. Então, e ele não Mas atrasou em Jairo. Não, ele não teve. Irmão, pra acessar o caminho ali, ela teve que enfrentar uma multidão. Teve. E outra. Não, ela enfrentou a multidão, a religião, só tinha problema pra mulher Não, ali. só a E ela multidão e a foi. religião. O problema dela, ela não podia chegar Então. perto das pessoas, né? Ela não podia estar perto. Que louco, né, mano? Você acha que ela não saiu esbarrando em todo mundo, empurrando todo mundo pra Louco. tocar ele? E aí depois você fez uma coisa, uma pergunta lá, cara, eu queria saber de você aí, que é aquela assim, ó,
Tipo, e por que as pessoas cansam e desanimam desse caminho de Jesus? Eu anotei isso também. Eu até falei, pergunta sua, pergunta que eu o sei, Fê a fez pra pergunta mim é um minha, dia que nós porque- tomando café, ele me fez essa pergunta. E aí, cara, não tem, assim, o que eu entendo é que, não, elas não estão cansadas de Jesus, elas não estão cansadas do caminho, elas estão, ou nós estamos cansados de nós mesmos. Nós estamos cansados é da religião. Dos pedidos não atendidos. Exato. O que é frustração? É. É a expectativa não correspondida. Os discípulos, eles estavam frustrados com o que mesmo, cara? Se Jesus falou pra eles que ele ia morrer na cruz, Então você acha que as pessoas que hoje, que a gente conhece, que confessam Jesus como seu único e exclusivo Salvador, né, já teve um tempo caminhando e hoje elas não, vamos dizer, não têm vontade de congregar, não têm vontade do ajuntamento, acha que tá Tá bom, distante. né, do jeito que tá. Você acha que foi frustração? Você acha que se frustrou em algum momento? com certeza. Jesus não foi O atendido? peso. Com certeza. As circunstâncias são inúmeras, né? E eu jamais vou me colocar no lugar de fazer o julgamento do porquê. Mas uma coisa é certa: Jesus não cansa ninguém. Sim. O caminho eterno, o novo e vivo caminho, não vai te cansar É o seu nunca. exemplo, tio. Você tá 19 anos, você não cansa. Não vai cansar nunca. E eu falei até, ó, e eu não vou mentir pra você, acho que falei no apelo. Vai chegar um momento que o caminho vai ficar estreito. É isso que eu ia falar. Porque Tem momentos que o caminho fica difícil. o caminho fica estreito. Ele não prometeu um caminho colorido, com sol todos os dias. É, irmão. O caminho dele, né, passa pelo Vale da Sombra da Morte. Ele vai estar ali, ele é o caminho, ele não muda. Vai ter dias de deserto nesse Dia caminho. de vale, dia de Você monte. teve, eu tive, você tem, e eu vou falar um negócio. A gente vai ter outros, mas ele ainda é o caminho. Você não pode desistir por causa disso. É, cara. E quando a gente fala assim, as pessoas que se desviaram e tal, e eu até falei, gente, é muito fácil você não tá no caminho achando que tá. Você tá cego. Porque ir numa igreja todo domingo e toda quinta, pegar a escala, ou até mesmo ler Bíblia e orar, Não quer dizer nada. não vai te garantir não de estar no caminho. Isso é religião. Se você tiver, é o tanto que você tá realmente próximo dele. E isso é só na vida, é só no Na sua busca interno. Então, tipo assim, aquele negócio de Abraão que eu falei, vai pra dentro de você mesmo. Eu preguei essa mensagem há uns 2 anos atrás e meu amigo, eu tive Lerra. Aí, Vinícius, se você tá ouvindo, fez até uma figurinha pra mim. Uma figurinha do Esse negócio. Cauê, mano. Demais, velho. Vinícius é fogo. Então, saia pra você mesmo é duro, tá? E eu vivi ele algumas vezes e tenho vivido. Porque quando você cai pra dentro de você mesmo e você tem que lidar ali com coisas que você não quer ver, que você não quer enxergar, e pode ser em qualquer área da vida, é difícil, irmão. Mas é nesse lugar aí que Jesus nos encontra. E vai te dar o destino, é dentro de você. É aquele negócio, né? Quando falarem pra você que o reino do céu está aqui ou está ali, não. O reino do céu está dentro de você. É aí que ele nos encontra, mano. Encontra caminho. Tremendo, cara. Meus amigos. E aí? Brabo, hein? Tremendo Quanto tempo demais. de rec aí já? Já deu, né? Cara, sem a pausa, né? Porque a gente vai somar, né? A gente Talvez tenha um gapzinho aí, pessoal. Vamos ver. Se gente Deus poderia quiser, ir a gente não longe. perdeu isso aqui. poderia ir longe nesse EP aí. A gente começou a gravar, era 50. Tem 1h10. Passou, acho isso que aí. bastante coisa. Na verdade, isso aqui é um caminho sem fim, tá? Esse tema. Que você Ele vai é o falar caminho e não acaba esse Falar caminho. do caminho, meu amigo. Enquanto ele não voltar, o caminho acabar. continua, E gente. aí você falou, né? A gente precisa falar mais de Jesus. Amém. Precisa falar mais do caminho. Acho que a gente tem que pregar para nós. Né? A gente fica falando que a gente tem que pregar o evangelho. Sim, a gente tem que falar, a gente tem que abrir nossa boca. A gente tem que ser testemunho. Na verdade, a gente tem que pregar Jesus através do nosso estilo de vida. Se precisar, a gente abre a boca. Você entendeu? Mas é pelo estilo de vida. Mas a gente tem que pregar mais para nós mesmos. Acho que a gente tem pregado pouco para nós mesmos. E pouco de Jesus, né? Uma coisa que eu ouvi esses dias e faz total sentido. Pô, que às vezes a gente vê tanto congresso, mensagem, a unção de Elias,
a unção de Eliseu. 7 dias de... Os monte não sei da onde, e tal. Aí você fala assim, mano, tudo isso aí era sobre Jesus. A unção de Elias, tudo que Elias fez, viveu, era sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. E a gente agora vai querer ficar revivendo isso. Você não precisa da unção de Elias, irmão. A unção de Elias, tudo aquilo que foi feito na vida através de Elias foi para preparar o caminho para Jesus. Então hoje a gente tem isso completo. Tá tudo completo nele. E eu acho que a gente perde muito tempo. Entenda o que eu estou dizendo, para também não ser mal compreendido. Não estou dizendo que a gente não tem que falar do Antigo Testamento ou pregar sobre aquilo. Claro que não. Tem coisas ali que, óbvio, mas a religião quer ficar nos entregando esses passo a passo, esses caminhos. Faça aqui a jornada do Elias e seja vitorioso. Você vai chegar mais perto. Exatamente. E Jesus já fez, irmão. E nós precisamos entender, né, também, Cauê, nós aqui, que esse caminho que a gente tanto fala de ter Jesus e de ter vitória nesse caminho, na verdade esse caminho ele nos prepara e nos conduz para um caminho que é eterno. Por isso que falar sobre caminho nunca vai ter fim. Esse pod aqui ele poderia seguir por 6 dias que tempo, não vai acabar. Porque quando a gente fala de caminho, a gente está falando sobre eternidade, irmão. E o caminho que Jesus... O caminho leva a isso, né? O caminho nos leva Esse é o nosso destino. Aí acaba ali. E se o cristão não tiver isso na mente e no coração, que o foco, os olhos têm que estar fitos no dia do juízo, na eternidade, porque a gente começa a viver vida pra cá. A gente começa a fazer pelo que a gente... agora. Por agora. Por agora. Não é. Não podemos esquecer. Ele é o caminho, mas é onde ele está. Ele está na eternidade. A gente tem que entender que a gente faz porque a gente tem um caminho para chegar. Que nos conduz até esse lugar, sabe? Até esse lugar. Faltou isso na palavra. Por isso que isso aqui é o anexo, viu? Você fez um anexo aí que é necessário. É o caminho para a eternidade, mano. Aí você não vai cansar. Aí não tem a estrada de Emaús. A estrada de Emaús, ela fala sobre isso. Porque a estrada de Emaús é isso. Hoje você está aqui. Mas você vai se cansar um momento, vai se frustrar um momento. Mas por que você parou, mano? Se Deus já te falou que esse caminho é eterno. Volta para Jerusalém. Volta pro caminho. Volta pro caminho. Para a eternidade. Então não tem como parar. Um caminho de salvação, de restauração, de cura, de libertação, mas um caminho, sobretudo, de eternidade. Eternidade. Então, se você viver a salvação, se você seguir por esse caminho, que é o caminho, a verdade e a vida, ainda que você não seja curado, irmão, ainda que você não seja, você não tenha seu casamento de volta, ainda que isso não aconteça, sabe? Ainda que aquilo talvez tenha fugido daquilo que era seu controle, lembra que esse caminho, ele te leva para é o que ele chamou para você trilhar. É eterno, entendeu? E a eternidade é onde vai começar todas as coisas ali, cara. Então, aquilo que talvez você não tenha vivido aqui ainda. Não é aqui. Só não é aqui, é lá. Nesse caminho que te leva para a eternidade, entendeu? Amém. Jesus tem nos preparado para esse caminho. E a igreja não pode se esquecer que nós estamos em um caminho. E ninguém fica parado no caminho. Você está andando. Estamos andando no caminho. E esse caminho vai nos levar até esse lugar que é eterno, que é cheio de vida, onde a lágrima vai ser enxugada, onde o choro vai ser cessado, onde não haverá dor, nem sofrimento. O caminho conduz para esse lugar e quem está nesse lugar é ele. Amém, mano. Você é louco. Isso, cara. Que anexo. Olha, preciosíssimo. Não tenho mais nada para falar. Deus abençoe vocês que estão nos ouvindo até agora. Deixa um comentário aí. Obrigado, tio Carlinhos, pela tua presença aqui. Você tem um lugar nessa mesa, onde você quiser. Sempre. Amém? Aquele convite que eu falei lá no começo aí para você que está ouvindo, tá aberto. Deixa teu comentário aí. Valeu, obrigado a vocês por mais essa mesa. Obrigado. Sem palavras aqui. Obrigado. Só seguimos pelo caminho. Deus os abençoe. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu, tchau. gente.